Bom dia, a bênção juntos adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Ainda estamos estudando o sexto mandamento, lá em Deuteronômio capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor, Deuteronômio capítulo 5. Vamos observar ainda, eu digo ainda porque já faz, acho que alguns domingos, que observamos o mandamento não matarás, não é verdade? Então, o sexto mandamento, não matarás, se refere exatamente a não assassinar a vida, não retirar a vida de alguém por assassinato. Nós estudamos o sexto mandamento no verso 17, Deuteronômio 5,17, não matarás, e estudamos esse mandamento dentro dos princípios do Antigo Testamento, né? Já vimos isso mais para trás. Vimos também o fundamento do que significa não matar. Por que Deus disse não matarás? Porque a vida é algo de Deus, é importante para Deus, a vida tem que ser preservada, Deus deu a vida, Deus retira a vida. E hoje nós vamos começar um terceiro aspecto desse mandamento, um aspecto talvez mais moderno, é um aspecto que trata da questão ética, a questão ética do sexto mandamento, que significa não matar. O sexto mandamento trata de algumas questões como pena capital, que é o que a gente chama de pena de morte, guerra, suicídio, eutanásia, aborto, infanticídio e genocídio. São aspectos, não vou dizer modernos, mas a gente vai observar de uma perspectiva moderna, que tem a ver com o sexto mandamento, não matar, certo? Então, valorize-se a proteção da vida como bem pessoal, né? A gente já viu isso, é um bem inalienável. A vida você não dá para ninguém, a sua vida, ela é sua, Deus lhe deu, você tem que administrar bem a sua vida. No entanto, hoje especificamente vamos tratar da pena de morte, que é um assunto polêmico entre os cristãos e o mundo de modo geral. O nosso país não tem a prática de exercer a pena de morte. Alguns estados norte-americanos possuem a prática da pena de morte. Países radicais que não são cristãos, né, também têm a prática da pena de morte. E nós temos que observar, dentro da Escritura, é lícito, é bíblico a pena de morte? Só para deixar muito claro, nós estamos analisando dentro do fundamento bíblico. Nós não estamos analisando aqui a viabilidade da prática da pena de morte no nosso governo. É outro estudo, certo? É outro estudo. Mas, biblicamente, Deus gostaria, é o que Deus diz na Bíblia, a pena de morte ou não? Nós vamos começar, então, observando argumentos contrários à pena de morte. Argumentos que dizem, não, Deus não quer a pena de morte, certo? Então, o primeiro argumento, muito importante, hoje é mais um aspecto da questão ética. Talvez você não veja tanta aplicabilidade para a sua vida, porque no nosso país não tem pena de morte, né? Mas no futuro pode ter um debate. Na universidade, obviamente, pode existir um debate assim, acho difícil, porque, né, a linha que domina as universidades hoje é contra a pena de morte. Mas é bom você ter um entendimento, um embasamento para se posicionar biblicamente. Então, primeiro argumento contrário é exatamente a questão de Caim, né? É um texto lá em Gênesis 4,15, que quem é contra a pena de morte sempre apresenta. Olha o que diz Gênesis 4, verso 15. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Está vendo? Deus é contra a pena de morte. Caim matou seu irmão Abel. Registrado na Bíblia o primeiro assassinato ali, deve ter sido o primeiro da história da humanidade, e realmente o sexto mandamento é contra isso. Outro detalhe importante, a lei foi dada séculos depois, a gente nem sabe quantos séculos depois, talvez 1000, 2000 anos depois de Caim matar Abel.
A lei que nós estamos estudando, né, em Êxodo 20, Deuteronômio 5, não matarás. No entanto, Deus já era contra a morte. A morte não foi Deus que colocou. A morte foi resultado da escolha do pecado do homem. Já estudamos isso também. Agora, e por que Deus deixou? Porque Deus é justo, Deus é reto, Deus é lógico, Deus é íntegro, Deus é Deus. Ele não pode simplesmente ver o erro de alguém e dizer, não, vamos botar debaixo do tapete, vamos ignorar o erro, o pecado, vamos viver como se nada tivesse acontecido. Isso não existe. Isso não existe. Na vida real não existe, na mente de Deus não existe. Se você quiser viver o pecado e viver Deus, isso não vai acontecer. Não se engane, não se iluda. Pecado gera morte, pecado gera sofrimento. Todos os problemas da minha vida e da sua vida são fruto do meu pecado e do seu pecado. Não é culpa de Deus, não é culpa da palavra de Deus. A Bíblia não retira a sua felicidade. É você que retira a sua própria felicidade porque você gosta do pecado. É simples. Eu estou falando gosto, talvez você nem queira, você lute contra os seus pecados, mas a natureza ainda está em você e você acaba pecando. Todos nós crentes em Jesus temos que abrir a mente para pensar da seguinte maneira: que pecados eu nutro e nem percebo. Essa é a reflexão constante que todos nós crentes em Jesus devemos fazer para não nos perdermos. Para não nos perdermos. Que pecados eu nutro na minha cabeça e eu acho que não estou pecando. A gente tem que ter a mente aberta para isso. Caim matou seu irmão e Deus o protegeu. Alega-se então que a pena capital não era a intenção de Deus, porque o Senhor proibiu enfaticamente qualquer pessoa de vingar o homicídio. E aqui é um texto antes da lei. Mas veja, o princípio da lei está aqui, certo? Mas Deus, o princípio não matar, né? Está aqui, o princípio do 6º mandamento. Mas a vingança, esse é o argumento contrário à pena de morte. Mas a vingança, quem argumenta por esse viés diz, você não deve se vingar, porque Deus protegeu Caim, e qualquer que matasse Caim seria vingado 7 vezes. Então, não pode matar ninguém baseado nesse exemplo aqui. Matar ninguém, entenda, é vingar-se do homicida, entende? Então, Caim matou Abel. Pela pena capital, Caim devia ser morto. Deus disse, não mate Caim. Esse é o primeiro argumento. Todo mundo entendeu o primeiro argumento? Não, é difícil de entender, né? Segundo argumento, é o exemplo de Jesus com a mulher adúltera. Lembra dessa história? Né? Essa mulher ia ser apedrejada pelos fariseus e o povo judeu ali. E então nós lemos lá em João capítulo 8, verso 11. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É uma história muito conhecida, onde Jesus senta ali, rabisca na areia algumas coisas que o Evangelho não diz o que é, e então Jesus lança aquele dito que ficou muito conhecido na igreja, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. E os acusadores dela foram saindo um por um, porque todos tinham pecado. Esse texto pode ser muito mal entendido, a gente já vai trabalhar ele melhor. Eu estou apresentando os argumentos contrários à pena de morte. Foi o que aconteceu, todos os acusadores saíram, e aí Jesus perguntou, onde estão os teus acusadores, mulher? Cadê eles? Estão aí? Quem ficou? E ela disse, ninguém, Senhor, nem tampouco eu te condeno. Então é como se Jesus estivesse aqui, nessa ótica de quem é contra a pena de morte. É como se Jesus estivesse dizendo, já que aqueles que vão te matar, porque você adulterou, não estão aqui, então você está livre da pena de morte, você não será morta. Então Jesus, aí eles vão dizer, Jesus está dizendo que ele é contra a pena de morte, não é mais para ter a pena de morte. Esse é o segundo argumento aqui. Jesus deveria pedir, né, talvez o cumprimento dessa pena de morte. A lei de Moisés dizia, era ordenado que se apedrejasse, né, o adúltero, a adúltera, mas Jesus poupa a vida desta mulher. Em vez de pedir o cumprimento da lei, Jesus simplesmente a liberou. Jesus é Deus, ele escreveu a lei, ele deu a lei para Moisés,
Então ele está retirando esse aspecto da pena de morte. Segundo os intérpretes que defendem que Deus não quer pena de morte nos dias modernos e nos dias antigos também. E o terceiro argumento é um argumento baseado na cruz do Senhor Jesus Cristo e na graça perdoadora. Jesus morreu na cruz para carregar os nossos pecados. Então, um assassino que tirou a vida de alguém, e Jesus morreu pelos pecados dele, se ele se arrependeu dos seus pecados, ele não precisa ser morto. Jesus carregou a culpa, Jesus carregou a condenação do inferno, então ele não precisa ser morto ali. Alguns versículos sobre essa questão, que é um argumento bem mais geral, diz assim, Efésios 2, verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Fez um novo homem. Que novo homem é esse? É o cristão. Não é o gentio, não é o judeu, mas é o pecador convertido que foi chamado de cristão. O verdadeiro cristão, aquele que se arrependido dos seus pecados, clama para Jesus salvar a sua vida. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, aí a ideia, Jesus veio cumprir a lei, não é mais necessário, a pena de morte, nesse sentido, porque Jesus, ao morrer na cruz, cumpriu a lei, trouxe o perdão, o sacrifício dele nos purifica de todo pecado. Então, um assassino não precisa ser morto, basta ele se arrepender de seus pecados e pedir perdão a Deus. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, se Jesus se fez maldição por mim, então a maldição da lei não mais vai recair sobre mim, então eu estou livre da pena de morte, se eu matei uma pessoa. Então esse é o terceiro argumento, é sobre a cruz de Cristo e a graça perdoadora. Só que nós queremos observar agora os argumentos teológicos e bíblicos a favor da pena de morte. Se eu parasse aqui, talvez eu teria convencido todos vocês de que Deus é contra a pena de morte. Mas quando nós observamos detalhadamente esses textos e esses argumentos, na verdade, eles estão mais reforçando a pena de morte do que indo contra a pena de morte. Então, vamos voltar para a história de Caim lá em Gênesis 15. Fazer um exercício aqui. Onde, lá naquele versículo de Gênesis 4,15, nós observamos que Deus implicitamente está enfatizando a pena de morte. Olha lá Gênesis 4,15. Eu não vou nem responder, vocês vão dar a resposta. Onde em Gênesis 4,15 a gente observa que o Senhor está enfatizando a pena de morte. Vai lá, alguém. É a lição, o teste de hoje. Exatamente. Deus disse, ninguém vai matar Caim. Mas se você matar Caim, você vai ser morto 7 vezes. Deus não está proibindo a pena de morte. Percebe isso? Deus não está proibindo a pena de morte. Deus está sendo gracioso a título de exceção com Caim. Por quê? Óbvio que a Bíblia não explicita isso, mas não é difícil de entender. Quem iria executar a pena de morte em Caim? Seu pai? Sua mãe? Seu irmão mais novo? Percebe como seria difícil? Como seria duro? Já houve um homicídio na família, Caim já matou Abel, isso já foi terrível, porque nunca ninguém matou ninguém. E dentro da família, o primeiro matou ali Abel. E agora, Adão ia ter que matar o seu próprio filho? A Eva ia executar a pena de morte? Ou era um irmão de Caim? Ou era a família reunida que ia apedrejar Caim? Família, a primeira família. Então, por conta disso,
entendemos nós que o Senhor foi gracioso com Caim. E disse: Caim, você vai ser amaldiçoado, mas você não vai morrer. A título de exceção, ninguém vai te matar. Ninguém vai te matar. No entanto, e quem matar vai ser morto. Óbvio, como é que uma pessoa é morta 7 vezes? Ser vingado 7 vezes é a morte ali. Como é que a pessoa vai ser morta? Ninguém é morto 7 vezes. É a ênfase. Não mate Caim. Alguns vão entender que ser morto 7 vezes era matar ele e os parentes, né? Mas, talvez, mas a ideia de ênfase na morte. Então, assim, desde o início, quem matar vai ser morto. Caim foi a título de exceção, talvez por misericórdia da família de Adão. No entanto, Caim sempre foi um ícone da maldade e do pecado no Antigo Testamento, sempre, certo? Tanto que a gente lê nos textos, né, capítulo 4 e 5, que só depois, né, lá com 7, é que o nome do Senhor voltou a ser ali adorado, representado, né, porque Abel era quem buscava o Senhor, e parece que Caim não. E mesmo com esse pecado, Deus teve misericórdia de Caim, mas Caim, tudo indica que ele não se arrepende, né? E então vem outro filho de Adão, que é temente a Deus e representa o Senhor. Lá em Gênesis capítulo 6, num episódio extremamente difícil de a gente interpretar, fala dos filhos de Deus, né, que pecaram no relacionamento com as filhas dos homens. E a gente entende que os filhos de Deus ali, Gênesis 6, do 1 ao 4, se refere aos descendentes de Sete, os crentes da época. Eram os descendentes de Sete. E as filhas dos homens eram os descrentes, descendentes de Caim. Houve um relacionamento de casamento misto entre crentes e descrentes ali. E provavelmente foi uma das razões, não a única, mas uma das razões de Deus ter destruído a terra, a humanidade com o dilúvio. Porque logo em seguida Deus diz: olha, o pecado chegou ao extremo aqui. E não me agrada o ser humano. Não está me agradando, então eu vou destruir todos. Escapou Noé porque era um homem temente a Deus. Então perceba como Caim, ele realmente estava num caminho muito errado. Então aqui, na verdade, não está se enfatizando que Deus não quer a pena de morte. Pelo contrário. Né, Deus diz que vai vingar 7 vezes quem matar Caim, ou seja, a pessoa vai ser morta. Mas Deus está tendo misericórdia de Caim. Mas existem outros textos que ajudam a entender esse caso de Caim. Olha Gênesis 4, verso 10, ainda dentro da mesma história. Gênesis 4, 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. O que significa a voz do sangue de teu irmão clamar da terra a mim? Será que o sangue falou? Óbvio que não, isso é uma metáfora. O que Deus está dizendo de uma maneira poética é: o clamor da justiça veio a mim. Se você matou seu irmão, tem que haver justiça. Você tem que morrer. O que foi que você fez? Você quer morrer, Caim? É como se Deus estivesse dizendo isso. Você matou seu irmão, você vai ter que morrer agora. Adão e Eva vão perder 2 filhos de uma vez só. Olha o trauma para a família. Entende? O que é que você fez, Caim? Você fez um grande pecado, uma grande bobagem. Tem que a justiça ser satisfeita. É o que Deus está dizendo aqui. O sangue do teu irmão clama da terra por justiça. Justiça é o quê? Pena de morte. Se você matou, você tem que ser morto. Essa é a justiça. É isso que deve acontecer. Veja que não é só no verso 15, o verso 10 também explica isso. O princípio bíblico é que somente outra vida pode satisfazer a justiça de uma vida perdida. Somente outra vida. Lembrando, a lei trata o não matarás, significa não assassine alguém. É o caso de Caim e Abel. Ele assassinou, não foi acidente. Ele premeditou. Ele quis, não foi sem querer, não foi acidente, não foi o acaso ali, entre aspas, mas foi premeditado. Então, a lei diz lá em Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E aqui ele está falando do sangue da carne de um animal. Certo?
Ele está falando do sangue de um animal. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque quem é que vai fazer a expiação em virtude, em favor da vida? É o sangue de Jesus. Percebe? Então, o mesmo princípio está envolvido na nossa salvação. Eu estou morto pelos meus pecados. Meus pecados me colocaram numa situação de morto, de inimigo de Deus, antes da minha conversão. Inimigo de Deus. Eu estava morto nos meus pecados. Entende? Para que eu tivesse vida, alguém tinha que morrer no meu lugar. Percebe a lógica? Né? Uma pessoa matou a outra, ela retirou a vida da outra, então ela tem que pagar com a vida dela. É a justiça. Eu estou morto porque eu me matei com os meus pecados no dia que eu quis pecar, que você quis pecar. Eu me matei, eu morri para Deus, não só espiritualmente, mas fisicamente também. Só falta o tempo da morte chegar. Todo dia a morte está chegando perto de nós. Né? Aí pensando no não crente, eu perdi a vida, eu morri nos pecados, estou morto nos meus delitos e pecados, é o que o texto bíblico diz. Quando Jesus morre na cruz, ele satisfaz a justiça de Deus, porque ele deu a vida dele para que eu tivesse vida. No caso, Jesus não me matou, fui eu que me matei, essa é a diferença, certo? Mas a lógica é muito semelhante, e é o que a gente lê aqui em Levítico 17. Quando o sangue de Jesus foi derramado, a vida dele se esvaiu, é a metáfora, o sangue é a vida, porque se você tirou o sangue, a pessoa morreu. E então, a morte de Jesus pagou a minha morte. A vida de Jesus me deu a vida que eu não tinha. Esse é o Evangelho, que está sendo pregado aqui em Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, o animal. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Mas não é o animal que vai fazer expiação pela alma, é o Cordeiro de Deus. Esse animal é um símbolo do que o Cordeiro de Deus vai fazer um dia. Ele está apontando para o que Jesus vai fazer. Como é que uma pessoa se convertia no Antigo Testamento, que é um parêntese só para explicar isso, é sempre importante explicar isso. Ela cria em Jesus, mas ela não sabia que o nome de Jesus era Jesus, o Messias era Jesus. Ela sabia que viria o Messias, viria o descendente, que ele era filho de uma mulher, que ele era Deus também. Só esmaga a cabeça da serpente, que é Satanás, quem é Deus, não tem outra pessoa. Então o povo sabia disso, então sabia que esse cordeiro seria degolado e o sangue seria derramado. Esse cordeiro ia fazer expiação da alma, apontando para o Cordeiro de Deus que seria sacrificado, e o sangue dele seria derramado. E ele diz: porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. É o sangue de Jesus que traz vida. Este princípio, ele está ali no não matarás. Da mesma forma, se eu tirei o sangue de uma vida, a justiça é que o meu sangue seja retirado. Tirar o sangue é matar. Entende? Então, é o inverso do que Jesus fez para conosco, mas a lógica da substituição é a mesma. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, falando da lei de Moisés, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue. Então, com a lei de Moisés, sempre envolvia o sangue, porque todos aqueles animais que eram degolados e o sangue era derramado, estavam apontando para o sangue do Senhor Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus por nós. O princípio do derramamento de sangue e da vida por vida está, sim, na lei de Moisés, certo? Então, o temor de Caim, de que alguém no futuro, voltando para a história de Caim, o mataria, demonstra que a pena capital era sua própria expectativa natural. Depois que Caim matou, Caim esperava que seria morto. Ele esperava, ele já estava aguardando isso, porque não tinha a lei de Moisés ainda, mas já estava na mente do povo naquela época isso. Olha Gênesis 4, verso 14, diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará.
Ele já esperava isso. Senhor, eu vou fugir da presença do Senhor. Veja que ele não se arrependeu dos pecados. Senhor, eu vou ser errante, eu vou me esconder, mas se alguém me encontrar, vai me matar. Foi aí que Deus disse que colocaria um símbolo, né, para que ninguém matasse Caim. Um símbolo. Gênesis 4,15. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ou seja, Caim foi uma exceção. Esse é o único homem que matou e não vai ser morto. Esse é o único homem de exceção da lei não matarás. Por quê? Porque eu coloco um sinal nele. Eu, Deus, dizendo: quem vê esse sinal em Caim, não o mate, porque vai ser morto. E aí a turma, pronto, Caim está protegido pelo Senhor. Isso a gente chama de graça. Não necessariamente por Caim, mas por Adão, por Eva, pelos filhos de Adão e Eva naquele período. Porque era a própria família, não existia governo, não existia Estado, não existia nação, não existia tribo, ainda estava tudo em formação. Os próprios familiares iam matar. Então Deus teve misericórdia, a gente entende dessa forma, e preservou a vida de Caim, a título de exceção. Mas percebe como Caim já tinha na mente? Vão me matar. Vão me matar. E é isso, Deus colocou este sinal. Outro parêntese importante: a Bíblia é um livro maravilhoso, é o texto inspirado por Deus, é a palavra de Deus. Mas nós devemos aprender a interpretar a Bíblia. Na época de grande racismo contra os negros, esse era um texto utilizado, né? Um texto utilizado para mostrar que este sinal era a cor negra em Caim. Isso foi uma teologia muito difundida na América do Norte e utilizada para legitimar o racismo, biblicamente, baseado nessa interpretação errada, porque não tem a mínima noção do que é esse sinal, certo? Baseado nessa interpretação errada, até hoje, na América do Norte, claramente se vê igreja de branco, igreja de negro. E hoje a igreja dos latinos, né, que é todo mundo que não é branco nem é preto. É muito parecido com o Novo Testamento, a igreja dos gentios, a igreja dos judeus, né? E tinha as igrejas mais misturadas. Então, uma interpretação errada da Bíblia pode gerar danos de séculos. Houve guerra civil nos Estados Unidos com relação a essa questão do racismo. E ainda hoje isso é muito forte lá, talvez muito mais forte do que aqui, que também existe, né? Em todo canto do mundo existe esse tipo de pecado. Mas ele tem que começar a observar muito bem a Bíblia, né? Entender e não colocar ideias preconcebidas na Escritura. Então você não tem como dizer que sinal é esse. Até porque Caim era o único. Se outra pessoa matasse, seria morta. Caim esperava ser morto. Mas nesse caso aqui, ele era o único que não seria morto, mesmo sendo um assassino. Deus pôs um sinal. Que sinal? Não sei. Podia ser uma estrelinha na testa, não sei. Que sinal era esse? Né? A gente não tem a mínima noção. Agora, você dizer, é a cor negra de pele, você não tem como dizer isso. Mas trouxe muito mal. Muitas teologias, seitas, surgiram de interpretações erradas da Bíblia. A Bíblia não é difícil de interpretar. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia não é difícil. Não tenha medo de ler e interpretar a sua Bíblia. Pelo contrário. No entanto, você tem que ter muita coerência. Você tem que realmente procurar o sentido. Você tem que ler todo dia. Quanto mais você lê, mais você vai aprender da Escritura. Se você lê a Bíblia uma vez por ano, e já há 20 anos é crente, você já leu a Bíblia 20 vezes. Você já tem um bom conhecimento da Bíblia. Mesmo sem ter feito um estudo bíblico num seminário ou num curso aprofundado. Você tem. Se você não falta os cultos na sua igreja e lê a sua Bíblia uma vez por ano, você vai ter um bom conhecimento da Bíblia. Você vai ter um bom conhecimento da Escritura. Normalmente estudamos o Novo Testamento à noite, o Antigo Testamento de manhã, ou vice-versa, né? As aulas de escola dominical sempre temas relevantes. Esse semestre, aqui é o merchandising da escola dominical. Esse semestre é 2 Pedro, né? E qual outra matéria? Me fugiu, qual? Isso, que é com o pastor Antônio Júnior,
né, sobre os atributos de Deus. Olha, são duas áreas muito importantes. 2 Pedro, né, faz tempo que a gente não estuda na igreja, 1 Pedro, perdão, faz tempo que a gente não estuda na igreja, e os atributos de Deus é uma doutrina muito importante também. Então você já está estudando 4 áreas da Escritura muito importantes, e durante a semana você pode revisitar esses estudos, percebe? Ou seja, você pode ter um bom entendimento da Escritura. Teve 2 semestres sobre hermenêutica no CTM, sobre como interpretar a Bíblia. Se você veio, você também aprendeu muitos princípios de interpretação da Escritura e de como não interpretar a Escritura, né, interpretando de modo errado. Ou seja, você tem condição de entender bem a sua Bíblia. Você tem. Agora, você tem que fazer a sua parte. Não vai cair do céu. Não somos místicos. O entendimento não entra por osmose ou por outra coisa. Você tem que trabalhar, ler Bíblia, vir à igreja, fazer seus estudos e aplicar na sua vida, certo? Para não cometer esse tipo de interpretação errada. Outro argumento aqui importante a favor da pena de morte. Então, penso eu que o exemplo de Caim mais enfatiza a pena de morte do que refuta a pena de morte. Outro argumento bíblico e muito importante, e é o clássico, é Gênesis 9, verso 6. Gênesis 9, verso 6, pós-dilúvio, né, as águas já baixaram, né, Noé e o povo já saiu da arca de Noé. Olha o que aconteceu em Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas, sede fecundos e multiplicai-vos, provai a terra e multiplicai-vos nela. Você nota que aqui é meio que um recomeço. Noé é uma espécie de novo Adão. A primeira terra, que é a mesma terra, mas é a terra antes do dilúvio, infelizmente, por conta dos pecados, ela foi resetada, houve um reset. Antes do dilúvio, a geografia da terra era diferente, o clima na terra era diferente, entende? O estilo de vida na terra era outro. Com o reset do dilúvio, tudo começa de novo, a geografia mudou. Porque antes não existiam mares, existiam rios. Agora existem mares. Então você tem continentes separados. Não era assim na primeira terra, entende? Que é a mesma terra, mas não era assim. E esses mares dificultaram a sociabilização dos povos, né? Eles ficaram mais espalhados, isso dificultou muitas coisas. E então, essa expressão, multiplicai-vos, remete ao que Deus diz para Adão e Eva, multiplicai-vos e encher a terra, é um recomeço. Mas está enfatizando também o sentido da vida. Olha, não vão se matar, é o que Deus está dizendo, não se matem, multipliquem-se, não é para tirar a vida, é para se multiplicar. Então, é o princípio do mandamento não matar, é exatamente esse, é para preservar a vida. E fica implícito aqui também que o princípio de uma lei para a pena de morte, o objetivo não é matar e executar a pena de morte, o objetivo é preservar a vida, o objetivo é fazer com que o ser humano entenda, a vida é preciosa para Deus. Nós aqui, nós entendemos isso, né? Nós Deus me livre, se a gente matar alguém, mesmo que sem querer, a gente vai ficar meio traumatizado, a gente vai ficar muito triste, porque nós entendemos esse princípio. Mas existem seres humanos que não entendem esse princípio. Deixaram o pecado tomar o seu coração, são extremamente egoístas, e esses seres humanos pensam em quê? Vingança, ou pensam em prosperar de qualquer forma. Para certos seres humanos, de qualquer nível social, não estou dizendo todos, alguns, a vida não vale nada. Mas para Deus a vida é importante. Para esses seres humanos, cuja vida não vale muito, a pena de morte é o recurso para assustá-los. A pena de morte é para dizer para eles, não faça isso. Nós não precisamos do princípio da pena de morte. Nós temos o entendimento da vida, mas alguns seres humanos, extremamente pecadores, eles não valorizam a vida, matam por qualquer coisa. O que é que vai fazer com que eles não matem? Uma lei rígida e severa. Que lei é essa? Pena de morte. Vai ser duro para os primeiros, mas depois os outros vão ficar com medo de matar. Você machucou meu filho, você roubou meu gado, eu vou lhe matar.
Muitas vezes é assim, ou no interior, ou era assim, né? Em algumas nações. Vou lhe matar. Aí quando a pessoa pensa em matar, vixe, mas se eu matar eu vou morrer, minha família vai ficar sem ninguém, é melhor eu me acalmar. Porque nesse lugar aqui, quem mata morre. A pena de morte serve para isso, né? Dentro desse princípio. Gênesis 9,6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E aqui é um princípio teológico importantíssimo. Por que eu não devo matar uma pessoa? Não é por minha causa e nem é por causa da pessoa. Pode ser uma pessoa ruim, pode ser uma pessoa que não matou ninguém, tudo bem, né? Ela não matou ninguém, mas ela prejudicou muitas vidas. Aí dá vontade de você matar. Só que você não vai matá-la. Por quê? Uma pessoa que não matou ninguém, você não vai matá-la. Por quê? Não é porque ela é boa. Não, ela pode ser muito ruim, muito má. Não chegou a matar, mas ela é uma pessoa ruim. Mas por que você não vai matar? Ela é a imagem de Deus. Todo pecador perdido é a imagem de Deus. Corrompida, é. Corrompida, mas é a imagem de Deus. Então, Deus se reflete, se expressa naquela pessoa de alguma forma. Foi criada por Deus, é criatura de Deus. Só Deus pode matá-la, exceto se esta pessoa matar alguém. Aí o ser humano pode executar a pena. É o que está sendo dito aqui a Noé. E Noé teve a responsabilidade, era Noé a esposa, 3 filhos e as 3 esposas, 8 pessoas. O mundo se acabou. A água baixou, aí só tinha 8 pessoas no planeta Terra. A humanidade poderia ter se acabado ali. Prosperou, procriou, mas essa lei foi uma das leis que Deus deixou muito claro. Então veja que aconteceu lá em Gênesis 4 e acontece aqui em Gênesis 9 também. E aí nós temos vários exemplos na Escritura que reforçam a questão da pena de morte. Por exemplo, a história de Acã. E aqui a história de Acã é muito difícil para nós, porque não foi só Acã que morreu, foram todos os seus familiares. E Acã morreu não porque ele matou alguém, Acã morreu porque ele roubou o que não devia ter roubado. E na lei de Moisés, um dos motivos também da pena de morte é o roubo. Adultério, assassinato, roubo, falsas profecias, idolatria, eram motivos para a pena de morte. Olha bem, não era só quando a pessoa matasse alguém que era morta, haviam outros motivos que Deus colocou ali. Então, lá em Josué, capítulo 7, verso 1, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se assentou contra os filhos de Israel. E então, a gente vai lá para o verso 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acó. Disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acó até o dia de hoje. Então a gente vai fazer isso com as pessoas hoje? Não. A gente tem que entender o texto dentro das suas limitações, né? Dentro do seu contexto imediato. Israel estava se formando como nação. Israel entrou na terra prometida, a terra de Canaã. Josué tinha uma grande responsabilidade de distribuir a terra para as tribos, de maneira como Deus queria. Não foi de maneira igualitária. É interessante, né? Quem recebeu mais terra foi Judá. Deus quis que Judá recebesse mais terra. E teve povos que receberam menos terra. E os levitas nem terra tinham, deles mesmos. Eles viviam nas outras tribos.
Foi como Deus quis. Mas o interessante aqui é que o Senhor deu a Josué essa missão muito difícil. E qualquer pecado grave de um líder de uma tribo, de um clã, que fosse deixado impune nesse momento, poderia desvirtuar Israel nesse momento. Então, por isso a pena de Acã foi tão grave. Por isso que a pena de Acã foi tão grave. Olha, se a gente faz um estudo, que não é o caso hoje, mas da época de Josué, Josué deveria ter exterminado todos os cananeus. Foi o que Deus mandou Josué fazer. Por quê? Os cananeus eram idólatras, os cananeus tiveram revelação de Deus para se arrepender dos pecados, tiveram, mas eles não acolheram esta revelação de Deus. Lembra quando eles estavam para chegar perto, já para entrar em Jericó? Jericó já sabia de tudo o que Deus tinha feito no Egito para libertar Israel. Essa era a proclamação de salvação naquela época. Então não era só Jericó que sabia, as outras nações cananeias sabiam também de todas as pragas feitas no Egito, da abertura do Mar Vermelho, dos milagres no deserto e de como Deus tinha punido o seu próprio povo. 40 anos no deserto, matando a velha geração, porque não tiveram fé para entrar na terra prometida. As nações tiveram essa informação. E eles poderiam ter se convertido, como Raabe se converteu lá em Jericó. Eles poderiam ter se convertido. Se converteram? Não. Deus os julgou, Deus os matou. No entanto, o ser humano, à semelhança de Saul, que não matou o rei Agag como devia fazer, Josué, um homem de Deus, que fez muito, mas não fez tudo. Ele não exterminou todos os cananeus. Ele não exterminou todos os cananeus. Então, muitos continuaram no meio de Israel. E isso foi uma maldição até o reinado de Salomão. Se você observar bem, aquele povo que clamou naquela época, depois da morte de Salomão, contra Roboão, o filho de Salomão, e pediu a divisão do reino, não eram israelitas. Eles eram os descendentes dos cananeus, desde aquela época de Josué. E eles diziam, não queremos mais nada, nem acordo com a casa de Davi. Percebe? Então, aquele mal que não foi resolvido lá no passado, que Deus disse para Josué resolver. Depois, a tribo de Judá tinha que resolver, lá, já no livro de Juízes. E a tribo de Judá não resolveu. Os anciãos não resolveram. Os juízes, cada um ficou resolvendo o problema particular da sua tribo. E a nação de Israel já não era coesa. Voltou a ser coesa com Samuel, Saul, que também pendeu um pouco para os pecados, e Davi, principalmente, foi quando Israel teve grande prosperidade. Por que é importante Israel ter prosperidade no Antigo Testamento? Porque Israel é um missionário de Deus. Era assim que se pregava a salvação no Antigo Testamento, para a conversão das almas perdidas, a partir do testemunho e da vida de um povo, não só de um indivíduo, mas de um povo todo. Por conta de tudo isso, nós entendemos que Acã, ele foi contra os projetos do Senhor, e por ter roubado objetos que não deveria ter roubado, ele foi morto de modo tão terrível. Princípio aqui é exatamente da nossa fidelidade a Deus. Todos nós crentes em Jesus vivemos numa tensão, e isso é muito difícil. Qual é a tensão? O Senhor quer que sejamos santos, como Ele é santo. Não é para eu ser santo como o apóstolo Paulo é santo. Já é muito difícil ser santo como o apóstolo Paulo. Mas Deus não quer que eu seja santo como o apóstolo Paulo. Deus quer que eu seja santo como Ele, Deus, é santo. Então o meu padrão não é humano, nem o seu. O nosso padrão de santidade é divino. Isso significa o quê? Eu sempre estou errado. Eu sempre estou devendo santidade ao Senhor. Sempre, sempre. Não existe crente santo que atingiu o patamar que Deus quer. Não existe. Não existe. E é por isso que sempre devemos, em humildade, reconhecer a nossa insignificância e continuar sempre lutando para aumentar a nossa santidade diante do Senhor, porque todo dia estamos devendo em santidade a Deus. Não se arrogue, não se ensoberbeça, achando que você é um crente muito, muito santo. Não existe. Estamos no processo de santificação. Quem vai completar a boa obra em nós? É o Senhor. É o Senhor. Então, se você é um crente que agrada a Deus e busca a Deus e prega o Evangelho, tem vida de oração, irmão,
Isso é somente o que Deus quer que você faça e nada mais do que isso. Fique feliz, porque é uma bênção viver assim. Mas não se arrogue nem se ensoberbeça nesse sentido. Percebemos então que o Senhor, ele tem uma grande exigência, pensando nessa história de Acã. Mas o nosso assunto é a pena de morte. Então o Senhor mostra que ele é a favor, no Antigo Testamento, da pena de morte. A lei de Moisés observa vários momentos e ênfases no que se refere à pena de morte. E a gente vai apresentar aqui algumas razões. Uma delas é o texto clássico, olho por olho, dente por dente, Êxodo 21, verso 23. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Pela lei, se você... Esse é o princípio geral da lei, no que se refere à justiça. Pela lei, se você bateu no carro do seu amigo, ele tem o direito de bater no seu carro. Pronto, é a lei. Aí você diz, e aqui isso acontece, viu o que eu vou dizer? Crentes fiéis pensam assim: não, pastor, esse princípio da lei dente por dente, olho por olho, dente por dente, é antigo. Ele estava até lá em outros códigos legais da antiguidade. É antigo, nós vivemos no século 21, pastor. Então isso não se aplica a nós. E aí eu vou dizer, sabe por que muitos pensam assim? Eu vou explicar. Devido ao ensino que nós recebemos, de que tudo surgiu, né, de um Big Bang, de um acaso, de um determinismo materialista, e que somos frutos de uma evolução, ou do macaco, ou do lagarto, ou de outros bichos, nós aprendemos isso na escola, certo? E não devemos. Seu filho estuda isso na escola, você deve dizer, o seu professor errou. Eu fiz isso muito com meus filhos. Eu dizia, olha, o seu professor não sabe tudo, quem sabe tudo sou eu. Óbvio que eu não sabia, né? Mas ele não sabia que eu não sabia, né? Então ele acreditava que eu sabia. E eu dizia, seu professor não sabe muita coisa não. Então me diga o que você está aprendendo e tal. Aí eles diziam, aí eu dizia, olha, isso aqui está errado, isso aqui é pecado. Diga para o seu professor que eu falei. Eu dizia. E às vezes eles diziam, né? Aí dava um problema lá e tal, mas problema saudável. Resultado, olho por olho, dente por dente, né? Então, se você deixou esse ensino evolucionista, neoevolucionista, neodarwinista entrar na sua mente, você vai acreditar, sabe em quê? Na prática, você vai crer que tudo que é velho, tudo que é antigo, não presta. Inclusive seus pais e seus avós são antigos, não prestam. Sabia que é isso que acontece? Esses ensinos científicos não é toda a ciência. Pelo contrário, em um certo sentido, eu sou um homem da ciência. Mas eu sou muito mais um homem da fé, porque a palavra de Deus supera a ciência, né? A ciência é um servo da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, o que acontece? A gente tem que entender que não houve evolucionismo, né? Não houve desenvolvimento nesse sentido. Existem microevoluções? Existem. Dentro das espécies, não entre as espécies. Macaco não vira ser humano. Não existe o fóssil. O próprio Darwin escreveu no livro dele que tem que achar a prova. Ele botou a teoria da origem das espécies e ele disse, mas tem que achar a prova. Que prova? É o elo perdido. Cadê o fóssil do macaco virando homem? Não existe. Não tem prova. É teoria. É especulativo. Logo, muita coisa, irmãos, do passado é muito melhor do que do presente. A tecnologia é boa? É. Mas não significa que ela supera a sabedoria do passado. Nós não estou dizendo que nós todos vamos viver no passado, no século passado. Não é isso. Mas nós temos que entender que certos pensamentos, cosmovisões, entendimentos do passado são muito mais interessantes do que os modernos. E se tivermos esse entendimento, vamos recuperar essa sabedoria para a nova geração. A Bíblia Sagrada é um livro do passado, é um livro antiquíssimo. O último livro a ser escrito, o Apocalipse, foi no ano 90 depois de Cristo, século I. Estamos no século 21, 20 séculos de diferença quase.
de que o último livro da Escritura foi, fora os primeiros aqui, os primeiros livros de Moisés, os 5, os primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos quando Moisés estava se deslocando do Sinai até ele morrer no Monte Nebo. Quem terminou os últimos capítulos de Deuteronômio provavelmente foi Josué. Isso remonta ao século XV antes de Cristo, por volta de 1406 antes de Cristo, quando ele termina os 5 livros. É muito, 1400 anos antes de Cristo, os primeiros livros. Olha como são atuais, estamos falando da Bíblia aqui. Milhares de pessoas estudam a Bíblia todo domingo, às vezes todo dia, vários momentos do dia. É o livro mais lido, mais traduzido e estudado em todo o planeta. A Bíblia não perdeu a sua relevância. Então não use esse argumento. Esse texto é retrógrado. Agora, usemos uma hermenêutica equilibrada. É claro que na história de Acã, a gente não vai aplicar exatamente o que aconteceu com Acã. O que aconteceu com Acã, Deus determinou diretamente. Deus disse, tem que matar Acã e todo o clã dele. Foi o Senhor, ele é o juiz, ele é o dono da vida. Ele determina o juízo, a justiça, obviamente, com coerência, dentro do que o Senhor tem colocado. Então, nós temos que pegar os princípios da Escritura e aplicá-los devidamente na nossa época, com sabedoria e entendimento. Então, essa ideia do olho por olho e dente por dente não é um princípio retrógrado e antigo. Ele embasa e fundamenta a relevância da vida. Próximo domingo, vamos falar um pouco mais sobre a relevância da vida e outros textos do Antigo Testamento e do Novo, que vão mostrar como o Senhor coloca na Escritura que existe um entendimento correto sobre a pena de morte. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos auxilie no entendimento da sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos dá de estudo, instrução. Ajuda-nos, ó Pai, a querer compreender, a observar bem a Tua palavra e a entender certos princípios que muitas vezes para nós, na modernidade, são difíceis de aceitarmos. Capacita-nos com o Teu Santo Espírito para que tenhamos uma leitura objetiva da Tua Escritura, mas também, Senhor Deus, uma leitura orientada pelo Teu Santo Espírito, de modo que saibamos nos posicionar a partir de princípios bíblicos e não nossos. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço e até a noite, às 18h30.